partir do verso 12. Já que nós estamos falando da luz, vamos meditar um pouco naquilo que Deus fala por meio da boca do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Amém? Eu queria ainda que você, que já está com a sua Bíblia aberta, abrisse também no Evangelho de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 4. A Bíblia vai dizer, amém? Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que os nossos olhos estejam abertos nessa noite, para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu não sei qual é a sua percepção, ou aquilo que você acha, aquilo que você pensa, a respeito da beleza. Todos nós, sabemos que há belezas nessa terra chamadas de belezas naturais. Nós, quando viajamos para um lugar, que subimos uma grande montanha, chegamos lá em cima, queremos tirar uma fotografia, registrar aquele momento, porque aquele momento é um momento belo para nós. Há uma beleza indescritível, uma beleza que está diante dos nossos olhos, uma beleza que nós cremos, cristãos, que foi criada por Deus. E nós, dessa maneira, conseguimos identificar aquilo que é belo. Conseguimos identificar aquilo que é bonito, o sorriso de uma criança nos nossos braços. Quando olhamos para isso, nós identificamos algo bonito, algo belo está diante dos nossos olhos. Porém, queridos, a beleza, ela só pode ser enxergada, só conseguimos ver, contemplar algo que é belo, se nós tivermos luz. Não conseguimos contemplar a beleza na escuridão. Não conseguimos contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que atrai aos nossos olhos, se não houver luz. Há uma beleza em tudo aquilo que Deus criou. Há uma beleza nos céus, nas nuvens, na formação do dia, no nascer da aurora, no pôr do sol. Muitos de nós vamos até ali ao arpoador para tirar foto do pôr do sol. Porque há uma beleza em tudo aquilo que Deus fez, em toda a criação. Da mesma forma, há uma beleza no ser humano. Muitos estão se esforçando para ir à academia, para comer bem, se alimentar bem, para ter, acima de tudo, um corpo bonito, um corpo saudável. Muitos tentam lutar até mesmo com as forças da natureza, contra a idade que está chegando, e tentam fazer alguns reparos
naquilo que a natureza já decretou a queda, meu irmão. O rosto começa a cair, aí ele vai lá, faz um reparo para tentar lutar contra a natureza, contra o envelhecimento, porque entendemos que a pele enrugada, ela não é bonita aos nossos olhos. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para chamar sua atenção para a luz, que a luz revela as nossas imperfeições. A luz mostra quem realmente somos. A luz revela quais são as falhas que existem no nosso rosto, na nossa face. Quando estamos diante da luz, com aquela uma lupa que amplifica, aí a coisa fica pior ainda. Conseguimos enxergar que não somos perfeitos, que somos falhos, que somos pequenos. O texto que nós lemos, fala da responsabilidade que temos como servos de Deus, como filhos de Deus, nesse tempo, de sermos luzeiros no mundo, de evidenciar aquilo, principalmente, que é belo. Belo aos olhos de Deus. Evidenciar aquilo que revela a vontade de Deus. Porque não estamos falando aqui de beleza natural, de beleza humana, mas estamos falando de algo espiritual. Mateus capítulo 4, no verso 16, a Bíblia vai dizer que é um povo que habitava, que estava em trevas, resplandeceu-lhes a luz, viu a luz. Nos lugares, aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que habitavam no lugar escuro, aqueles que estavam no lugar onde não havia beleza, aqueles que andavam no lugar onde só havia morte, aqueles conseguiram enxergar a luz. João 8,12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a vida. A luz aqui representa a própria vida. Quando precisamos lembrar que nesse tempo, até mesmo no tempo de Paulo, não havia luz elétrica, não havia as comodidades que nós temos hoje. E as coisas só poderiam ser feitas durante um dia. As coisas só poderiam ser realizadas durante o dia. À noite, a nossa capacidade ficava restrita. O homem, então, começa a formar aldeias, cidades, e nessas cidades, nessas aldeias, começa a haver iluminação, movimento. Então, esse lugar chamado cidade, esse lugar aldeia, era um lugar seguro. Era um lugar onde você encontrava uma luz. Era um lugar onde você se refugiava. Era um lugar onde você se encontrava seguro, protegido. Nós entendemos, irmãos, que a luz é o lugar onde nós temos segurança. Se você está diante de um beco escuro e diante de uma ponte iluminada, eu tenho certeza que você vai preferir atravessar a ponte. Se você está andando na rua e tem uma praça iluminada e um beco para você entrar, eu tenho certeza que você vai preferir ir pelo caminho da praça iluminada. Porque nós preferimos ir para um lugar onde as coisas nós conseguimos enxergar, onde nós conseguimos contemplar, nós conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. A escuridão, ela nos limita. A escuridão é capaz de limitar as nossas ações. Como eu disse, a escuridão não permite que nós contemplemos o belo. Na escuridão, nós podemos nos machucar. Não podemos enxergar um buraco, podemos tropeçar, cair, nos ferir, nos machucar.
Imagine estarmos numa floresta escura, sem direção, sem mantimentos, sem luz. Vamos simplesmente aguardar o dia amanhecer, porque de noite não é possível fazer nada. A falta de luz, a escuridão não nos permite ver além. Conseguimos enxergar somente aquilo que está próximo de nós. E se tiver começado agora, essa escuridão, as nossas pupilas ainda não estão acostumadas, não conseguimos às vezes enxergar um palmo diante dos nossos olhos. A nossa visão fica limitada, não enxergamos o perigo, e por isso nós podemos nos machucar, nós podemos nos ferir. Muitos hoje, amados, estão vivendo em trevas. Muitos hoje estão vivendo uma situação em que estão andando e se machucando, se ferindo, caindo. E não estão percebendo que espiritualmente precisam ir para a luz. Precisam estar expostos à luz. Muitos estão vivendo uma vida perigosa com Deus. Estão em trevas. Estão caminhando na corda bamba e que embaixo há um abismo. E eles possuem destreza e dizem: nós não vamos cair. Nós não vamos cair, não vamos nos machucar. Muitos estão caminhando assim, porque confiam na sua força, porque confiam nas suas capacidades, porque confiam nas suas próprias habilidades. Mas o Senhor nos chama para a luz. O Senhor nos chama para estarmos no lugar certo, no lugar que Ele deseja em nós. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele opera no nosso coração a vontade, mas Ele opera também a execução. E não podemos ter algo gerado no nosso coração, na luz, na presença de Deus, e executarmos nas trevas. Não podemos ter algo que foi gerado em trevas no nosso coração e executarmos na luz. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o bem e o mal. Muitos estão se escondendo. E aqui eu quero falar de uma realidade espiritual que nós estamos vivendo. A realidade daqueles que se escondem da luz. Ora, mas eu dizia que na nossa vida prática, nós preferimos a luz. Nós preferimos uma casa que tem luz. Nós preferimos estar reunidos debaixo de uma fogueira que nos protege, que nós conseguimos enxergar, que nos aquece. Mas tem muitos que estão preferindo fugir da luz. Existem muitos que estão se escondendo da luz, que estão fugindo da sua realidade espiritual, estão se escondendo do chamado de Deus em suas vidas, estão indo para o lugar contrário à vontade de Deus. E Deus, então, fala conosco, irmãos, e estabelece conosco uma aliança com a sua igreja, com o seu povo, com seus filhos, para que sejamos luzeiros nesse mundo. Sabe por quê, amados? Aleluia. Porque o nosso sol da justiça, a nossa maravilhosa estrela da manhã, aquele que é a luz do mundo, ele não fica apenas parado. Ele capacita pessoas, ele capacita luzeiros, ele levanta homens e mulheres de Deus para irem até os lugares onde há trevas. Ele capacita aqueles que são chamados por Deus para ir em meio às trevas. Resgatar aqueles que estão fugindo da luz. Aqueles que estão afastados da luz.
Ele estabelece conosco uma cláusula moral para sermos irrepreensíveis filhos de Deus. Filhos de Deus irrepreensíveis. E, meu irmão, só somos ou só conseguimos ser irrepreensíveis se tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só conseguimos ser filhos da luz, que andam na luz, se todos os dias nós expusermos na presença de Deus as trevas que há no nosso coração. Se nós não tivermos medo da luz. Porque na luz todas as coisas são expostas da nossa vida e não queremos isso. Na luz a nossa feiura é exposta. Mas a gente não quer isso. A gente prefere a nossa foto do Instagram com filtro. Fica muito mais bonito. Fica muito mais elegante, chama muito mais atenção. Mas Deus te conhece sem filtro, meu irmão. Deus conhece o nosso coração sem filtro algum. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Por isso não há lugar aonde possamos nos esconder de Deus. A palavra diz que se nós fizermos a nossa cama no abismo, Ele está lá. Se nos escondermos no fundo do mar, Ele está presente lá. Não há lugar onde possamos nos esconder desse Deus. Aonde possamos nos esconder da sua face. E dentro desse contexto ele diz: eu levantei vocês para trazer luz em meio às trevas, para serem luzeiros, pequenas luzes. Vocês não são a luz, vocês são apenas o reflexo dessa luz. Vocês não são bons, vocês são apenas o reflexo da bondade de Deus. Vocês não são santo, 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 mas vocês podem ser santos pela santidade de Deus que há na sua vida. Você não é justo, não é bom, mas você pode ser justificado por Deus. Porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus nos capacitou a combater as trevas. Deus capacitou você, pequeno, você que olha para o seu passado e diz: como pode Deus me chamar? Olha o lugar que eu moro. Você que já morou em casa que tinha goteira. Mesmo assim, Deus te chamou. Mesmo assim, Deus tem um propósito contigo. Um propósito de ser luz nessa geração. O que é então que nos afasta desse propósito? O que é então que nos deixa longe desse chamado de Deus para cada um de nós? A Bíblia deixa clara aqui, quando ele fala: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros filhos de Deus. Sabe o que impediu muitos de entrarem na terra prometida, irmãos? A murmuração. Sabe o que impediu muitos de subir o monte onde Moisés estava? Aliás, só Moisés conseguiu subir. A murmuração e a contenda. Deus falou com Moisés para ele subir, e houve uma preparação espiritual só para o povo chegar perto do monte. Mas só quem entrou lá na glória de Deus foi Moisés. E a Bíblia diz que quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Era a luz de Deus brilhando no rosto de Moisés. Deus nos chamou, queridos, mas muitas vezes nós ficamos paralisados na contenda. Muitas vezes nós ficamos rodando no deserto porque a gente só sabe reclamar. A gente só enxerga os defeitos. A gente só enxerga os problemas. Tem gente que é muito bom de enxergar problema. Tem gente que tem uma visão de raio-x, de diagnóstico. Está precisando até, está podendo até abrir uma empresa para diagnosticar, para fazer ressonância magnética.
porque consegue enxergar problema em tudo, o problema de tudo, mas que não apresenta nenhuma solução. Deus não te chamou para apresentar problema, Deus te chamou para ser solução. Deus não te chamou para apontar as falhas, Deus te chamou para cobrir falhas. Deus não te chamou, querido, querida, simplesmente para ver a conjuntura atual das coisas e apontar os defeitos. Mas Deus chamou para restaurar muros, restaurar brechas. Para fechar as brechas que há no muro, Deus te chamou para isso. Para trabalhar no seu reino. Para ser luz, vivendo. Enquanto muitos trabalham. Enquanto muitos estão realizando uma obra, você está iluminando. Antigamente só podia fazer de manhã. Antigamente para trabalhar, só dava para trabalhar, fazer uma obra durante o dia. Não tinha holofote. Hoje uma obra é concluída muito mais rápido. Tem o pessoal que trabalha à noite e o pessoal que trabalha de dia. O pessoal que faz a obra de manhã e o pessoal que faz a obra à noite. Queridos, Deus nos chama para trabalhar em todo o tempo, em toda a oportunidade, em todo o momento. Fala para você estar pronto. Fala para você estar preparado. E o texto aqui diz, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra. Preservar a palavra, irmãos, é viver a palavra. Preservar a palavra é muito mais do que guardar a Bíblia sem nenhuma orelha dentro da gaveta. Preservar a palavra é guardar a palavra no coração. Preservar a palavra é, apesar do tempo passar para você, você ainda continua tendo fé. Apesar de você já ter vivido e ter tido muitas experiências com Deus, você ainda está disposto a viver mais, porque Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Apesar de você já ter tido muitos relacionamentos, muitas situações em que você foi luz, em que você foi bênção, Deus ainda tem muito mais para fazer. Deus ainda tem muito mais para realizar. Mateus capítulo 5, verso 16 diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Muitos não querem, irmãos, se submeter à luz. Muitos fogem da luz, se escondem da luz. A luz que era um lugar para estarmos juntos, confraternizando. A luz que era um lugar para estarmos abençoando uma nação, preparados para lutar na batalha de Deus, como guerreiros da luz. Muitos estão fugindo da luz. E estamos nos escondendo em bolhas, em caixas, onde só enxergamos a nossa realidade. Aonde só enxergamos a beleza naquilo que nos agrada, aquilo que está diante dos nossos olhos. Muitos estão vivendo a realidade, irmãos, que lhes foi ensinada e já não conseguem mais perceber aquilo que eles mesmos conseguem enxergar, já não falam, vivem numa espiral do silêncio, em que estão calados. A imoralidade, a perversidade tem aumentado e muitos estão calados, vivendo um mundo de faz de contas, um mundo que não representa a realidade de Deus. Estão como aquela história do rei que estava nu. Não sei se você lembra. Um comerciante chegou para um reino, e esse comerciante, ele queria tomar vantagem,
E ele disse que tinha um tecido especial, que ele conseguiria fazer uma roupa muito elegante para o rei, mas que só os inteligentes conseguiriam enxergar essa roupa. E ele pega do rei ouro, ele pega do rei pedras preciosas, ele pega do rei fios de ouro, para construir a roupa, para fazer a roupa. Que ele vai simulando que está produzindo, que ele era um alfaiate e estava construindo, estava realizando uma obra, e quando então a roupa fica pronta, o rei vai apresentar diante dos seus súditos, e todos naquele que faziam parte e que sabiam do que estava sendo feito, diziam: nossa, rei, como está lindo o senhor está maravilhoso, o senhor está belo, que roupa elegante. Só que um menino que não sabia de nada, uma criança que não viu, que não sabia o que estava acontecendo, claramente conseguiu enxergar com seus olhos e gritou: o rei está nu. E muitas vezes, irmãos, estamos diante do rei nu e não falamos nada, ficamos calados, porque não queremos contrariar, porque não queremos ser chamados de nomes feios, perder amizades, e ficamos vivendo sem iluminar, escondidos. O Senhor nos chama, amados, queridos irmãos, para sermos luzeiros nesse mundo. Em outras palavras, para sermos cheios do Espírito Santo, para termos uma visão positiva da realidade, mas sem esconder a realidade, para vivermos sem murmurar, mas sem esconder o que é certo e o que é errado, para vivermos uma vida onde conseguimos enxergar coisas positivas, mas sem vivermos anestesiados por aquilo que nos cerca. E é aí que somos chamados por Deus para trazer vida àqueles que estão sem vida, luz àqueles que estão em trevas, para sermos abençoadores da vida daqueles que nesse momento estão distantes de Deus, abatidos, sem esperança, sem saber o que fazer, porque já não possuem a fé para crer no Deus do impossível. Mas graças a Deus, irmãos, que nós estamos reunidos aqui, e ao momento em que nós falamos, pregamos, ouvimos a palavra, o Senhor começa a gerar fé no nosso coração. O Senhor começa a gerar vida. O Senhor começa a te capacitar. O Senhor começa a fazer de você alguém que pode fazer diferença dentro da sua casa, na sua empresa, na rua, aonde você for. E às vezes, irmãos, pensamos que só vamos conseguir fazer diferença quando conseguimos pregar a palavra. Mas pregar a palavra pode ser a consequência da vida que nós vivemos. Pregar a palavra pode ser a consequência da porta que vai abrir por causa da sua posição, por causa da forma humana com que você enxerga quem está à sua volta. Porque você não enxerga com trevas, você enxerga com luz. A Bíblia diz que os nossos olhos são a luz, e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Eles são a lâmpada do corpo. Se nós olharmos para a direção certa, se nós olharmos para a direção de Deus, nós vamos iluminar. O problema é que nós temos a luz, somos a luz, mas muitas vezes estamos indo para a direção errada. Muitas vezes estamos querendo iluminar quem já está iluminado. Queremos iluminar quem já faz parte do nosso time. Mas Deus está falando, você precisa ir para as trevas. É lá que você precisa iluminar. Não é deixar as trevas tomar conta de você. Não é deixar as trevas tomar conta do seu coração, da sua mente, das suas opiniões, das suas palavras. Mas é você influenciar as trevas.
Sabe, esse lugar que Deus colocou é o lugar que Deus quer que você influencie. Esse lugar que você está é o lugar que Deus quer que você faça a diferença, que você ilumine, que você traga a vida de Deus. Se você crê nessa palavra, meu irmão, eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Eu queria que a gente se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Tudo começa conosco, irmãos. Com a nossa vida. O primeiro passo é colocarmos a nossa vida exposta à luz. Colocarmos áreas do nosso coração exposta à luz. Será que há no nosso coração raiva? Será que há no nosso coração feridas abertas? Será que há no nosso coração traumas? Será que há no nosso coração rivalidade? Falta de fé? Falta de esperança? Será que há murmuração, contenda, reclamação no nosso coração? O primeiro passo começa conosco. Começa comigo. Porque para mim é fácil reclamar, irmãos. Reclamar é um caminho cômodo para nós. Falar mal é um caminho cômodo para nós. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós falamos. Mas a realidade é que quando nós estamos assim, nós estamos fugindo da luz de Deus. Nós estamos fugindo da iluminação de Cristo na nossa vida. A luz veio até nós. Nós agora precisamos levar a luz. Mas não conseguimos levar a luz se não expusermos o nosso coração ou parte do nosso coração que está em trevas. Parte da nossa mente que está fechada para a realidade de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão nas tuas mãos, da minha irmã. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, Senhor. Nos chamou para sermos luz. E essa luz não é colocada debaixo de um cesto, mas é colocada no alto para iluminar a cidade. Para iluminar o lugar onde as pessoas se concentram, Pai. Para iluminar, Senhor, onde as pessoas se reúnem, Pai. Ó, meu irmão, talvez zombem da sua posição, talvez zombem da sua palavra, talvez achem que o que você está falando seja infantil, conto da carochinha, mas alguém vai crer. Alabaraca, alabaçou. Alguém vai crer, meu irmão. Quando você abrir a sua boca e falar, quando você levantar a sua voz, alguém vai acreditar, porque o seu coração não está em trevas. A sua mente não está entenebrecida pelo pecado, pela mentira. O seu coração não está fechado pelo ódio, nem a sua visão motivada por interesses pessoais, mesquinhos, mas motivada em Cristo, a fazer diferença, a mudar uma nação, a mudar uma geração, a mudar corações que estão precisando de vida e vida abundante. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia!